Bom dia, turma. Vamos começar nossa aula de hoje falando sobre a flexão dos substantivos. Então, substantivo. O que vem a ser substantivo? Substantivo é a palavra que usamos para nomear seres, ideias, coisas e objetos. O substantivo é a classe variável responsável por nomear os seres reais e irreais. Então, vamos lá. Síntese do substantivo. O substantivo ele se classifica em conjuntozinhos, em parezinhos, comum, próprio, concreto e abstrato, simples e composto, primitivo, derivado, coletivo. Vou fazer uma especificação de cada um, depois a gente faz o geral. Então, o que seria um substantivo comum? Substantivo comum é um conjunto que designa os seres de uma espécie, de uma determinada, sem especificá-los, de uma forma genérica. É o caso do gato. Gato é genérico. Todos os gatos fazem parte desse conjunto dos comuns. Quando ele deixa de ser comum, quando ele passa a ser específico, aí é próprio. Então, eu peguei o gato que estava ali. Só que esse gato me pertence. Esse gato é o Kiki. Então, quando eu pego o gato do conjunto comum, genérico, sem especificar quem ele é, e automaticamente eu especifico que esse gato já não é mais comum, qualquer gato, é o meu gato, é o Mimi, é o Kiki. Então, esse gato em específico, ele deixa de ser comum para ser próprio. Já o que seria um substantivo concreto? Há uma grande dificuldade, até na aula, quando nós falamos sobre substantivo concreto e substantivo abstrato, de entender que o substantivo concreto ele faz parte daquele substantivo que denomina os seres reais e imaginário. A partir do momento em que esse ser ele possui um corpo, uma forma pré-determinada, ou seja, ele não precisa de outro substantivo para ele existir. Há uma confusão muito grande quando se pensa nos seres lendários, imaginários, como Deus, mula sem cabeça, fada, saci pererê. Esses seres, eles não precisam de outro substantivo para eles subsistirem, eles existem sozinhos, eles possuem uma forma real. Mesmo que eles sejam imaginários, eles possuem uma forma de descrição real. Por isso, eles são chamados de substantivos concretos. Eles não precisam de outro para eles existirem. Já os substantivos abstratos, eles não subsistem sozinhos. Eles precisam de um outro substantivo para que eles existam. Tipo dor, os sentimentos, né? Tipo dor, saudade, amor e assim sucessivamente. Simples e compostos. Simples é um substantivo que só tem um radical, ele só tem uma única forma, que seria flor, caneta, lápis, livro. Já o composto, ele tem dois radicais. Pegou-se duas outras palavras e dessas duas outras palavras formou um único substantivo. E esse é o composto, ele é composto por dois radicais. Então, é o caso do beija-flor, do passatempo e do guarda-roupa. Então, notem vocês que o substantivo composto, ele pode ser separado por hífen ou não. Primitivo. O primeiro nome é original, dele vai derivar outros nomes, ele é a base para que outros substantivos se criem. Então, o primitivo é flor, pedra, ferro, e o derivado dessas palavras que vão originar, né, dessas palavras primitivas, vão se originar outras. Pedrada, pedregulho, pedraria, floresta, florista, floricultura, ferro, ferreiro. Né? E o coletivo? O coletivo, ele é a ideia, ele está no singular, mas ele traz uma ideia de coletividade, uma ideia de plural. Então, quando nós pensamos em coletivo, nós não pensamos num substantivo sozinho. Embora ele traga na sua raiz a origem de singular, ele dá a ideia de plural. É o caso de enxames. A escola foi atacada por enxames de abelha. Aí você sai lá fora para dar uma olhada, tem 3 abelhas. Não condiz, não enxame uma quantidade grande. Ou, ao chegar na escola hoje, cheguei atrasada porque havia uma multidão na estrada, no caminho, né? E quando você pensa em multidão, você pensa em muitas pessoas.
E agora vamos só relembrar. Um substantivo, ele pode ter várias classificações, um único substantivo. O que ele não pode? Ele não pode ser ao mesmo tempo parzinho. Então, se eu pegar, por exemplo, a caneta. Caneta, ela não pode ser comum e própria, né? Ela tem que ser ou é comum ou é própria, mas ela pode ser comum. Então, caneta, substantivo comum, concreto ou abstrato? Concreto. É simples ou composto? Simples. Primitivo ou derivado? Primitivo. Nossa aula agora é sobre flexão. Então, o que é flexão? Flexão tem a ver com dobrar, curvar, modificar, alterar ou variar o estado inicial. E o substantivo é uma classe variável. O que significa isso? Que ele vai dobrar, ele vai se curvar, ele vai se modificar. É interessante que muitas vezes a gente fala assim, fulano é inflexível. O que significa? É que ele tem um posicionamento e ele não aceita fazer mudanças nesse posicionamento. E ele vai seguir em linha reta esse posicionamento. Então, o substantivo ele vai se flexionar. Substantivo é uma classe que sofre flexão, ou que é uma classe variável, ou seja, ela se altera, varia do estado inicial. E o substantivo ele apresenta três maneiras de se flexionar. Então, flexão de gênero, masculino e feminino, aí garoto, garota, mãe, pai, padrinho, madrinha. Então, flexão de gênero, gênero masculino, gênero feminino. Flexão de número, singular e plural. Então, garoto, garotos, mães, pais, filhos e filhas. E, por último, flexão de grau, aumentativo e diminutivo. Garoto, garotinho, garotão. Os gêneros dizem respeito a todos os substantivos da língua portuguesa, sejam eles dotados de sexo ou não. Por exemplo, o gato, a gata, a mesa, a mulher, o telefone e o caderno. Só fazer uma pequena observação nessa parte agora. Não podemos confundir gênero com sexo. Vamos recordar que os objetos eles são destituídos de sexo, eles possuem gênero. Então, a mesa não tem o sexo feminino. O caderno ele não tem o sexo masculino, ele possui gênero masculino e gênero feminino. E o substantivo ele vai tratar especificamente sobre isso, dos gêneros dos substantivos de forma geral. Quando eu considero uma palavra masculina, quando eu considero uma palavra feminina. Então, são considerados masculinos os substantivos que eu posso trabalhar com os artigos masculinos antes deles, os, uns. E vamos só recordar, que eu também já trabalhei isso em sala, que os artigos são uma classe gramatical importantíssima, porque ela define ou indefine o substantivo. Então, toda classe que estiver posposta a um artigo e esse artigo se referir a esse substantivo, automaticamente esta palavra ela vai ser substantivo. Trabalhamos alguns exemplos com conjunções. Lembra que nós trabalhamos a conjunção do porquê? Quando ela está posposta a um artigo, ela se torna substantivo, sofrendo uma derivação imprópria. Já os femininos costumam ser precedidos dos artigos a, as, uma, umas. Umas. Flexão de gênero. Substantivos, eles vão se dividir em biformes e uniformes. O que vem a ser isso? Bi vem de duas formas, biformes. Ou seja, o substantivo ele tem uma forma específica para o masculino e outra para o masculino. Por isso, biforme. É o caso da menina, menino, namorado, namorada, homem, mulher, pai, mãe, boi, vaca, cavalo e égua. Então, biforme vem de dois. Tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. E também os substantivos apresentam a flexão de gênero uniformes. Uniforme é único, única forma. Única forma para os dois gêneros. Nesse caso, nós vamos ter uma subdivisão em três categorias. Lembrando que agora nós vamos falar
de pessoas, de seres vivos, animais e pessoas. Então, quando eu falar dos substantivos uniformes, são substantivos que possuem uma só forma para indicar tanto o masculino para o feminino. E foi criado essa particularidade justamente porque algumas palavras, elas não apresentam palavras para o masculino e palavras para o feminino. Assim, elas são uniformes. É o caso da pessoa, a criança, a testemunha, a vítima. Então, o que seriam substantivos uniformes? Os substantivos uniformes, aqueles que têm uma única forma para o masculino e para o feminino, e eles vão se dividir em três: os epicenos, os sobrecomuns e o comum de dois gêneros. Os epicenos se referem aos animais que não possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, não há como falar, por exemplo, onça, onço. Não tem essa classificação, não tem onça e onço. Então, onça, tanto para o masculino quanto para o feminino, tem a mesma pronúncia, a mesma escrita, a mesma ortografia, a mesma pronúncia. Então, como é que eu resolvo essa parada? Eu resolvo isso utilizando, após o nome do animal, a palavra macho ou fêmea. Então, nós vamos ter o exemplo de onça macho, onça fêmea, peixe macho, peixe fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea. Os substantivos sobrecomuns, eles diz respeito às pessoas, o que não há entre eles uma forma definida para o masculino e para o feminino. E é tão interessante isso que não tem como eu modificá-lo. Ele é sobrecomum por quê? Porque nem caracterizando, não posso colocar um artigo, um pronome, um adjetivo, isso não vai facilitar o entendimento, não tem essa possibilidade. Ele é fechadinho, tá na caixinha e ele não sai da caixinha. Então, são aqueles que têm uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como eu vou saber, professora, se eu estou falando do feminino ou do masculino? Por exemplo, a criança. Como é que eu vou saber? Em alguns casos, vamos saber disso com o contexto. Então, eu vou ler o contexto. Só fazendo uma pequena ressalva aqui, é muito complicado analisar as palavras soltas. As palavras, elas têm que ser analisadas dentro de um contexto. Então, dentro do contexto é que eu vou saber se essa palavra que eu estou lendo, que eu estou vendo, ela está no masculino, no feminino, ou até mesmo qual é a classe gramatical. Lembrando que muitas vezes o contexto muda a classe gramatical da palavra que eu estou trabalhando. Então, é o caso da criança. A criança caiu do balanço e quebrou o braço. Menino ou menino? Não vai saber. O ídolo tanto pode ser o ídolo masculino quanto o feminino. A vítima, o animal, o cadáver, o carrasco, o cônjuge e assim sucessivamente. Então, substantivo sobrecomum, aquele que não muda nada. Tanto o masculino quanto o feminino é um só. Já o comum de dois gêneros, eu posso modificá-lo. Como que eu faço essa modificação? Bem, eu posso modificá-lo com caracterizadores, e esses caracterizadores eu posso colocar tanto antes do nome do substantivo como depois. Então, é o caso do estudante. Estudante, ele diz tanto respeito à menina quanto ao menino. Então, o estudante, a estudante. Estudante bonito, estudante bonita. Então, nota que eu mudei o caracterizador tanto antes quanto depois para definir o gênero desse substantivo. É a mesma coisa do dentista. Meu dentista, minha dentista. O dentista, a dentista. Dentista fulano de tal, dentista fulano de tal. Tu viu que não dá para fazer essa definição, mas eu posso caracterizá-lo com um artigo, com um adjetivo, e assim eu vou descobrir qual é o gênero deste substantivo. Gênero, alteração semântica. Aqui é interessante e com mais calma para você entender. Quando eu falo que o artigo ele define o substantivo, e nesse caso aqui, quando eu fizer essa caracterização, o artigo ele não vai estar caracterizando o gênero masculino ou o gênero feminino. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo a alteração semântica, ou seja, alteração de significado. Então, eu cheguei na sala, há uma bagunça imensa e eu falo, quem foi
a criatura inteligente que fez isso. Quem foi o cabeça dessa bagunça toda? Quem foi o demônio que praticou tudo isso? Então, nesse caso, o cabeça é o líder que fez todo aquele movimento em sala. Já a cabeça é o membro. Ah, estou com dor de cabeça. A minha cabeça está a prêmio, né? Então, é nesse sentido que eu vou falar. Então, alterações semânticas, alteração de significado. É o caso da grama. Alguém chega e fala assim, estou fazendo regime, perdi umas 300 gramas. Tá, o cara tá comendo capim, tá perdendo grama, porque a grama, vegetação, relva, capim. Então, feminino, vegetação. Masculino, aí é o peso. Perdi uns 300 gramas. Então, perdi uns 300 gramas. Então, grama, unidade medida. A grama, vegetação. O capital é o valor, a capital, a cidade. E assim, existem muitos outros que vocês vão estar utilizando no dia a dia e que vocês conhecem. É muito importante, o masculino serão sempre masculino, não existe essa flexão para essas palavras. O açúcar, o apêndice, o avestruz, o champanhe, o dó, o eclipse, o guaraná. Existem outros, professora? Sim, existe uma infinidade de outros, é uma lista muito grande, que nós perderíamos muito tempo passando aqui, mas se precisar, eu organizo e mando para vocês depois, tá? Femininos, palavras que são sempre femininas. A alface, a apendicite, a cal, a cólera, a ênfase, a sentinela e a mascote. Bom trabalho. Espero ter ajudado vocês, estou aguardando as atividades e qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp. Até a próxima, galera!